falar um pouco sobre a pesquisa que faz o Banco Mundial sobre o Doing Business em Brasil, que apesar do esforço ou dos esforços feitos a níveis estaduais no Brasil para melhoria, simplificação do registro de empresas, no último relatório do Banco Mundial, o Brasil pulou de décima sexta posição no ranking para 124ª posição. Ou seja, o Brasil caiu, quer dizer, aumentou o ranking em relação às dificuldades. Ou seja, apesar dos esforços feitos, dos avanços obtidos, ainda não estamos num ranking mundial feito pelo Banco Mundial, estamos longe de estar bem. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nova Zelândia, por exemplo, está em primeiro lugar, o lugar mais fácil para se fazer negócios. Singapura, em segundo lugar. Estados Unidos, em sexto lugar. China, 31º, até a China, com quase 2 bilhões de habitantes, consegue ser mais eficiente na burocracia do que o Brasil. O México está em 60º lugar. O Brasil, depois da África do Sul, está na 124ª posição. Isto é só o reflexo da força que a burocracia tem nesse país. Tudo aqui no Brasil é complicado para o cidadão, para o contribuinte, para o investidor. Por quê? Porque criou-se, que eu já falei em outras ocasiões, criou-se uma malha de burocracia nesse país e a burocracia amarra o país como um todo. Não se pode aceitar que para se abrir uma empresa no Brasil demore mais que 2, 3 dias. Nos Estados Unidos você abre uma empresa pela internet. Em menos de meia hora você tem a empresa aberta com um número de registro, com tudo. Agora, não é só o registro de empresa. Na parte de registro de empresa, o Brasil até caminhou. Houve um esforço concentrado aí de vários estados. O estado do Rio é um deles. Hoje em dia você consegue fazer o registro de uma empresa, vamos dizer, um comércio, um escritório simples, e até no mesmo dia. Você já consegue dar entrada na junta de manhã e à tarde já está o processo deferido. Mas não é só o registro de empresa que conta para fins desse relatório aí do Banco Mundial do Doing Business. Existem outras coisas, por exemplo, registro de propriedade. Aqui no Brasil é uma burocracia, cada estado tem uma burocracia diferente, e vocês sabem que cada cidade no Brasil tem o seu cartório. Então, multiplicando-se isto pelo tamanho do Brasil, você chega na dificuldade que você tem aqui no Brasil para simplesmente transferir a propriedade de uma pessoa para outra pessoa. Tudo é muito complexo, tudo é muito complicado. Por quê? Porque os burocratas criam normas, criam obrigações acessórias que, se você não cumprir, você não tem a sua propriedade protegida, porque você deixou de cumprir lá um passo qualquer que a corregedoria do Estado criou para quem eventualmente faça uma transação com imóvel. Então, obtenção de licença para operar, obtenção de, por exemplo, licença do Corpo de Bombeiro para operar, caso você tenha um negócio que... Hoje todos os negócios exigem que tenha a aprovação do Corpo de Bombeiros, e embora aqui no estado do Rio, né, que é o estado onde eu milito, tenha melhorado, na realidade, na prática piorou. Porque hoje, quando você vai abrir uma empresa nova, no endereço novo, você tem que preencher um formulário enorme
com informações que nem sempre a pessoa que alugou, não, o prédio, alugou a sala, tem. Então, normalmente você demora muito a conseguir o preencher o formulário do Corpo de Bombeiro por conta dessas dificuldades burocráticas que ainda existem. O Brasil precisa, e tem havido uma preocupação dos órgãos de governo, precisa trabalhar na direção de simplificar a vida. E, volto a dizer, para simplificar basta revisar as obrigações acessórias que existem e eliminar aquelas que não fazem diferença, e eliminar aquelas que foram criadas da cabeça de algum burocrata porque ele achou que deveria ter. Essa é a grande razão da burocracia brasileira. Eu já falei em outras ocasiões que o Brasil impõe limite de criação de impostos aos estados, à União e aos municípios, mas não impõe limites à criação de obrigações acessórias. E foi aí que a burocracia descobriu uma maneira de produzir um jardim para que ela mesma se alimente. Então passaram-se a se criar obrigações acessórias disso, daquilo e disso, e estamos hoje nesse emaranhado de obrigações que um contribuinte, uma média empresa, uma pequena empresa tem que cumprir, senão ele não consegue operar dentro da formalidade que se exige de todos.